Mas agora a gente pode ir para a questão 27, que é ainda mais divertido, ó, continuando na pegada da geometria. A gente tem aqui o seguinte, olha só, questão 27, maravilhosa. Pede para a gente analisar essa figura aqui, que tem esse trapézio, né, que está aqui deitadinho com a gente, né? E a gente tem o seguinte, a área desse trapézio que aparece aqui é 12, tudo bem? A área dele vale 12. Devemos considerar que o segmento EC mede 4. Onde está o segmento EC? O segmento EC é esse aqui, né? É C. Esse segmento aqui, vou colocar aqui a título de ilustração, o nosso 4 aqui indicando que esse segmento é C. É isso? E o segmento CD, também aparece aqui o resultado da medida dele, que vale 2. É isso? É esse pedacinho que está bem aqui, olha só. Esse pedacinho aqui, CD vale 2. Ok, muito bom. Excelente. E GH vale 2Rzinho. A questão nem precisa falar, ela até fala isso depois, né? Mas é claro, né? GH ser igual a 2Rzinho quer dizer o quê? Aqui nós temos o semicírculo, né? Claro. E o diâmetro desse semicírculo, né? Que vale o dobro do seu raio. Lógico, né? E esse raio, pelo que a questão falou, deve ser o Rzinho, né? Rzinho é o raio do semicírculo. Considere ainda que os pontos, olha só, atenção, isso é importante, os pontos C, G e H são pontos de tangência, né? São pontos que esses segmentos têm em comum com a circunferência, né? Tangenciam a circunferência nesses pontos. Ponto G, ponto C e ponto H, tá certo? E esse Rzinho, como eu falei para vocês, é o raio do semicírculo. Sendo assim, a grande pergunta é em relação à área desse semicírculo, né? Quer saber quanto vale essa área? E é uma questão muito simples se você está bem afiado, né? Em geometria, circunferências, tá? Se você está bem afiado nisso, ela é bem fácil, né? Temos aqui o seguinte. Primeira coisa aqui a dizer para vocês. Por que é importante a gente saber que C, G e H são pontos de tangência? Porque a figura até denuncia um pouco, né? Mas ele deixou isso bem claro aqui. O examinador. Pelo seguinte, né? Porque nós temos o seguinte. É uma propriedade, vai cair do céu aqui hoje, né? Das circunferências ou semicírculos, o seguinte. Todo segmento, né, que é tangente à circunferência, por exemplo aqui, né, esse ladinho aqui é G do nosso trapézio, é perpendicular ao raio no ponto de tangência, né? Se aqui é o nosso diâmetro do semicírculo, né? E esse G aqui ele é ponto de tangência, então olha só, o diâmetro contém o raio, né? É metade desse segmento aqui. Então olha só, ele é perpendicular a esse raio. Então olha só, aqui nós temos a formação de um ângulo de 90 graus, gente. Certo? Essa observação vale para os demais pontos também. Aqui seria um ângulo de 90 também, né? E etc, né? Se você, por exemplo, colocasse um raio aqui chegando no ponto C, também formaria um ângulo de 90. Mas o importante aqui é esse ângulozinho, que já vai dizer para a gente que esse trapézio é retângulo, né? É um trapézio retângulo, né? E esse 2R, portanto, você pode pensar nele, nesse diâmetro, como sendo a altura desse trapézio, né? Veja que tem aqui, ó, a base maior sendo EG, a base menor sendo DH e o diâmetro sendo essa altura, né, sendo 2R, que é o diâmetro, né? Show de bola, show de bola. Então nós temos condições de pelo menos descrever como é que seria a área do trapézio, né? A área desse trapézio vai ser o quê? Base maior, não é isso? Que vale, o nosso segmento é G, mais a base menor, que é o segmento DH, não é isso? Vezes a nossa altura, não é isso? Que é o tal 2R, dividido por 2, não é isso? E esse resultado aqui a gente sabe que é 12, né? Tá show de bola, mas essa expressãozinha aqui a gente pode, né? Pelo menos eu faria isso, simplificar esse 2 com esse 2. A gente vai ter que a nossa área, não é isso? Que vale 12, seria quanto? Seria EG mais DH vezes R, né? Simplesmente isso, né?
E seria muito bom se nós conhecêssemos quanto vale EG e quanto vale DH, né? Porque a área a gente conhece, ela vale 12, né? Isso aqui é igual a 12. A gente teria uma equação muito simples, né? Para conseguir achar o raio, né? E sabendo do raio, a gente sabe a área do semicírculo, lógico, né? Então, olha só, a gente vai ter aqui o quê? 12 é igual a EG mais DH vezes E. Como é que a gente acha aqui esses dois ladinhos, gente? Como eu falei, é muito simples se você souber as propriedades. Uma delas é a seguinte, ó, vê se não é verdade. Temos aqui, olha aqui para esse segmento aqui, é D, todinho, né? A gente tem aqui um segmento que parte do pontinho E, desculpe, tá? E que tangencia a nossa circunferência no pontinho C. Não é isso? Qual é a propriedade que eu quero mostrar a vocês? Se nós temos, eu vou até desenhar para vocês uma outra figurinha. Estamos com o tempo hoje, né? A live pode ter 2 horas, tem nenhum problema, né? Mas olha só, vou desenhar aqui rapidinho, nesse cantinho aqui. Olha só, nós temos aqui o seguinte. Vou fazer a circunferência um pouquinho mais para cá. Ficar mais estético. Opa, peraí. Quem sabe faz ao vivo. Atenção. Vou botar ela aqui assim, tá? E o que acontece? Nós temos aqui, vê se não é verdade, olha só. Temos aqui, por exemplo, um pontinho e dois segmentos partindo desse pontinho. Vê se não é verdade, ó. Olha só, vê se não é verdade. Olhem para o ponto E e diga se não acontece isso aqui, ó. Temos um segmento assim, né? E outro segmento assim. De certa maneira é isso que acontece aqui, né? Olha só, o ponto E e esses dois segmentos aqui, ó. É G e é D. Estou vencendo a circunferência, ó, aqui em C e aqui em G. Qual é a propriedade? É que esses dois segmentos, se você pensar aqui, ó, nesses pontinhos de tangência, vou colocar aqui para vocês, por exemplo, aqui é o ponto Qzinho, e aqui é o ponto que está difícil de ver, mas está aqui mais ou menos, né? É o Rzinho. A gente pode falar, por exemplo, que esse segmento aqui é PR, né? Daqui até o pontinho de tangência, mede a mesma coisa que daqui até o pontinho de tangência. Ó. PR é a mesma coisa que PQ, né? São dois segmentozinhos iguais, tá? Daqui até aqui, esquece o pedacinho de lá, tá? Daqui até aqui é a mesma coisa que daqui. A mão livre fica maravilhoso, né? Temos aqui que é a mesma coisa daqui até aqui, tá? Deu pro gasto, só para mostrar a vocês, mas não me seguro. Vou fazer aqui decente, tá? Que ó, daqui até aqui é a mesma coisa que daqui até aqui, tá? Então, aplicando isso aqui, a gente vai ter o seguinte, né? Que o nosso EC, na verdade, que vale 4, vai valer a mesma coisa que o EG, né? Então, se EC vale 4, EG também vale 4. A gente pode colocar aqui, ó, simbolicamente, um 4. Mesma coisa vale, ó, em escala bem pequenininha aqui. Olha só, temos aqui CD valendo 2, mas na verdade, ó, aqui em vez do E, seria o Dzinho, né? Do D sai esse segmento aqui, DH, e esse segmento aqui, CD, que tangencia a circunferência, né? Ele tá aqui dentro desse segmento que tangencia a circunferência. Então, nós só temos aqui que CD é igual a DH. Então, isso aqui vale 2, aqui também vale 2. Tudo bem? E agora a gente pode partir para o abraço, né? Porque nós já descobrimos que EG vale 4 e que DH vale 2. Então, agora é finalizar com como se deve, né? Temos aqui o seguinte, puxar para cá, acho que aqui ainda cabe, vamos lá, 12 vai ser igual a quanto? A 4 mais 2, não é isso? Base maior mais base menor, vezes nosso Rzinho, né? Então, 12 vai ser igual a quanto? 4 mais 2 é 6, né? Então, é 6 Rzinho, então, portanto, o nosso R, ele vale 2, não é isso? E isso é suficiente para encontrar a área do semicírculo, né? Como é que é? Se fosse um círculo completo, né? Seria πr ao quadrado, nosso r aqui, a área do semicírculo, né? Nosso r aqui, ele vale 2, então seria π 2 ao quadrado. Como é semicírculo,
tem que dividir isso por 2, né? Então a gente vai ter aqui o seguinte, 2 ao quadrado é 4, então aqui seria 4π, né, sobre 2. E 4π sobre 2, 4 sobre 2 é 2, né? Então seria 2π. Resposta correta, ó, tá aparecendo aqui para vocês, mas eu vou garantir, vou baixar um pouquinho. É a opção B de Brasil, né? 2π é a resposta correta. Então foi uma questão bem rapidinha, eu demorei um pouco porque eu quis me explicar aqui direitinho a propriedade, né, tudo isso, mas era uma questão tranquila. Se você soubesse isso, né, essa propriedade aqui, né, dos segmentos tangentes à circunferência, né, que partem de um mesmo ponto, tá certo? Do pontinho P. Aqui como eu coloquei para vocês.